Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis fica antes de Apocalipse. Capítulo 37. Não tem. Nossa, estou perdido. Agora é aí, é? Não dá mais para brigar sem mim. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 13. 37, 13. Está aí já? Disse, pois, Jacó ou Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Se quiser deixar aí, pode deixar para a gente estar vendo aquilo que estamos falando, amém? Queridos, a Bíblia diz que os filhos de Jacó saem para apacentar as ovelhas e eles vão em direção a Siquém. Eles saem de Hebrom e vão para Siquém. De Hebrom a Siquém tem 70 quilômetros. Para quem talvez não tem muita noção de distância, 70 quilômetros é um pouco mais longe do que daqui na Praia Grande. É isso? Isso, Sérgio? Né? Na praia eu creio que dá uns 60 quilômetros. Para frente da Praia Grande deve dar uns 70 quilômetros. Amém? Então, da onde eles estavam, da casa de Jacó, aonde eles foram levar o rebanho, eles andaram 70 quilômetros. Jacó então já fica preocupado, porque passam dias e os filhos não voltam. Jacó chama o teu filho Davi e diz: Davi, eu vou te enviar a Siquém, para onde os seus irmãos foram com um rebanho. Veja se está tudo bem. Cadê? E como está o rebanho, e traze-me resposta. Davi, ou Jacó, você vai, José, você vai e traz-me resposta, né? De como estão os seus irmãos, de como está o rebanho. Só que chegando lá, José não encontra os seus irmãos na cidade de Siquém. E a Bíblia mais à frente vai dizer que José começa a andar errante pela cidade de Siquém. Pastor, o que quer dizer errante? Errante quer dizer perdido. Errante quer dizer sem rumo. Errante quer dizer: e agora? Para onde eu vou? E agora o que eu faço? E agora? Que destino eu tomo? José, ele fica errante na cidade de Siquém atrás dos seus irmãos. Ele não encontra os seus irmãos. Ei, talvez muito de nós ainda, na trajetória da nossa vida, estamos andando errante. Errante por não saber quem somos, errante por não saber para onde vamos, errante por não saber aonde estamos. E até hoje a gente pode parar e perguntar para o Senhor: quem sou eu, para onde vou, quem eu sou? Quantos de nós talvez não nos encontramos perdidos no meio de um processo? Talvez nós somos permitidos ou até colocados, ou porventura até entramos no meio de um processo, e a primeira coisa que nós perdemos é a nossa identidade. A primeira coisa que nós perdemos talvez é a voz daquele que és o meu filho amado, a quem eu tanto amo. A quem eu tanto amo. A Bíblia diz então que José, ele começa a andar errante, perdido, sem rumo. A Bíblia, no versículo 15, se puder colocar, Nath, versículo 15 vai dizer: o que José achou? E achou um homem, porque eis que andava perdido pelo caminho, pelo campo, e perguntou-lhe ao homem, dizendo: quem você está procurando, menino? Aí José fala para aquele homem: eu estou procurando meus irmãos. Saíram da cidade de Siquém, de Hebrom, viram para cá, para Siquém, e agora eu não encontro mais eles. Aquele homem então diz para José: eu vi realmente uns homens com um rebanho, e eles foram para Dotã. É uma outra cidade de Siquém, mais 30 quilômetros. Eles chegaram até a Praia Grande e andaram mais 30 quilômetros atrás dos seus irmãos.
Aqui começa o processo da história de José a chegar a governador do Egito. Aqui começa. No versículo 1, Nath, se puder colocar. Versículo 1, 37, primeiro. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Próximo. Estas são as gerações de Jacó. Em outra versão está dizendo: essa é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. A história de Jacó ou é de José? Essa é a história das gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. A história de Jacó, mas é contado através de José. Sabe por quê? Porque muitas das nossas vidas existe uma repetição daquilo que foi os nossos pais, a nossa geração anterior. Muitos erros nós cometemos da mesma forma que os nossos antepassados cometeram, e aquilo se repete em nós. Aqui podemos ver isso. Então José começa aos 17 anos a ter sonhos. A Bíblia diz que José sonha com os feixes, José sonha com as estrelas, e aqueles sonhos mirabolantes. Só que não é algo de José, porque sonho é algo que o Senhor coloca em nós. Sonho é o próprio Deus que coloca em nós. Tem pessoas que dizem assim: ai pastor, eu já não sonho mais. Epa! Tem pessoas que dizem: até aqui eu já estou velho de idade, eu já estou da idade do Paulo, da Mara, eu já não tenho mais sonhos. Mas a Bíblia diz que sonho é algo que Deus coloca em você. Ele é São Paulino. Então os sonhos do futebol é os palmeirenses, né? Não, desculpa, Paulo. Sonho é algo que o próprio Deus coloca em nós. E nessa manhã eu quero profetizar na tua vida. Se existe algum sonho que foi morto dentro de você, o Senhor vai ressuscitar hoje em nome de Jesus. Porque nós não podemos viver sem sonhar. Nós não podemos viver sem ter um objetivo de vida. Nós não podemos viver com a visão daquilo que nós queremos conquistar ou chegar. Nós não podemos viver sem o sonho de chegar a algo que já foi colocado dentro de nós. E sonho não é algo que você pega e escreve lá no prezinho, lá atrás, da idade das crianças que estavam aqui. Tem crianças que já sabem. Se perguntar para ela o que ela quer ser no futuro, ela já vai falar. E pode ter certeza, alguns deles até vão perseguir esse sonho. Alguns deles até vão atrás desse sonho, vão estudar, vão se informar para realizar esse sonho. Da idade que eles têm, sim. Quem dirá nós, que sabemos que é Deus que coloca sonho dentro do nosso coração. O Senhor vai ressuscitar sonhos nessa manhã. O Senhor está ressuscitando sonhos nessa manhã. E aquele que deixou de sonhar, que já perdeu lá atrás, o Senhor traz de volta o sonho dele para a tua vida, para a tua casa e para a tua família nessa manhã. Vai se realizar, vai se cumprir. Jacó diz a José: vai a Siquém, me traga resposta. Porém, ao invés de cumprir a missão da qual foi dada pelo teu pai. Para quem foi dada a missão? A José? O próprio pai, Jacó. Jacó diz a ele: vai até aquela cidade, veja como estão os seus irmãos no rebanho, me traga respostas, me traga notícia. Mas ao invés de cumprir a missão, com a ânsia de querer adiantar ou de querer realizar logo para que o sonho de José comece a se cumprir, ele não cumpre a missão da qual o pai lhe ordenou. Ao invés de José ir, chegou a Siquém, não encontrou os irmãos, o que ele deveria fazer? Voltar para a casa do pai. Pai, eu não encontrei os irmãos. Qual é a próxima ordem? O que eu faço? O que devemos fazer? Não.
Ao invés dele voltar para casa, ele sai procurando os irmãos. A ordem não era essa. Então a Bíblia diz no versículo 15 que ele encontra um homem. Ele está andando perdido, ele encontra um homem no caminho que diz a ele: olha, eles foram para 30 quilômetros a mais, eles foram para a cidade de Dotã. E José então ouve a voz desse homem, desse desconhecido. A voz do desconhecido leva José para longe do propósito. Deixa eu perguntar a vocês: quanta voz de desconhecido você já ouviu até agora na tua vida que já te levou para mais longe do propósito da qual o Senhor tem para a tua vida? Quando você ouve a voz de um desconhecido, ao invés de você cumprir o propósito, você vai para mais longe do cumprimento de propósito. Por quê, pastor? O senhor falou de quilometragem, de distância, porque ele andou até a Praia Grande. Aqui ele ainda está na voz do Pai. Você vai até a Praia Grande, Siquém. Ali eu ainda estou ouvindo a voz do Pai. Mas ele encontra um desconhecido que fala: olha, não, eles foram para mais longe. Ele está a 30 quilômetros a mais. Ali ele deixa de ouvir a voz do Pai, passa a dar ouvido à voz de um desconhecido. Porque toda vez que eu dou ouvido à voz de um desconhecido, eu fico mais longe da voz do Pai. Todas as vezes que eu encontro alguém no meio do caminho e ouço o conselho, ouço a voz daquela pessoa que não tem nada a ver com a minha história, que não tem nada a ver com a minha vida, que não tem nada a ver com a minha família, que não tem nada a ver com o meu Deus, eu fico mais distante da voz do Pai. E a voz do Pai é que vai me levar ao propósito, não é a voz de um desconhecido. Toda vez que eu dou ouvido, eu sou levado para mais longe. É comum, muito comum. Pessoas que estão passando por um processo, pessoas que estão passando por um problema, né? Por uma provação ou coisa parecida, dá a voz a desconhecidas. Dá a voz a desconhecidas. Estou com problema no meu casamento. Pode ter certeza que a pessoa mais comum que eu vou dar a voz é a pessoa que já divorciou 10 vezes. Eu vou ouvir a música do Fábio Júnior. Eu vou ouvir pessoas que já são divorciadas. É comum eu ser levado a essas pessoas, porque cada vez que eu dou ouvido às pessoas que não tem nada a ver com o propósito, com a minha história, eu sou levado mais longe ainda do cumprimento daquilo que Deus tem para mim. Estou desanimado, estou deprimido. É muito comum eu dar voz a pessoas que estão distantes de Deus. Deus não ouve a minha oração. Ah, Deus me esqueceu. Deus isso, Deus aquilo. E o diabo está preparando uma cama de falar assim para você: é verdade, esse negócio de igreja, é culto, é Deus, é não sei o que. Não, vamos para longe, vamos para a festa, vamos para o samba, vamos para o funk, vamos não sei para onde, é alegria, vamos viver a vida, vamos isso. Então é comum, quando eu estou no meio de um processo, eu ouvir pessoas que não tem nada a ver com a minha história. É comum eu estar passando um sufoco dentro de casa, Sérgio, com a minha família, com os filhos, com o casamento. Eu ouvi pessoas que já abandonou a sua faz tempo. Tem pessoas que só estão lá de corpo presente, mas já não tem mais família, já não é mais família. É comum eu ouvir essas pessoas. É comum eu ouvir a voz do descompromissado com tudo. É comum. Se dane tudo, vamos curtir, vamos aproveitar a vida, isso aí não tem nada a ver, para com isso, é loucura. É comum eu ouvir pessoas que, olha, que não, Deus ama todo mundo, é claro que ama. Não, Deus nos aceita do jeito que você é claro que não. Ele aceita que você chegue, mas não que você permaneça do jeito que você é. Deus é um Deus só, então tanto faz eu ir aqui, ou eu ir ali. Eu estou falando de religiões, então tanto faz, porque Deus é Deus de um só. Não, Deus não é Deus de um só, mas existe só um Deus para todos nós.
Só um Deus. Então é comum, quando eu estou no meio de um processo, Satanás preparar uma cama para que eu ouça pessoas que não têm nada a ver com a minha história, com o propósito de vida da qual Deus tem para mim. É comum, queridos, eu dar ouvido ao desconhecido e me distanciar cada vez mais da voz do Pai. É comum eu ouvir pessoas, essa nova geração, que não tem compromisso com nada, com ninguém, nem com Deus. É comum eu ouvir, não, eu sou assim, o amor, temos que expressar o amor, tanto faz com homem, com mulher, tem que expressar tudo. É comum a gente ouvir isso e de repente Satanás colocar na nossa cabeça que está tudo bem. Não, não está, porque eu estou dando ouvido à voz de um descomprometido, de um desconhecido. Mas nessa manhã o Senhor vai nos reposicionar aqueles que estiverem no caminho contrário da qual Ele mandou. Nesta manhã o Senhor vai nos colocar de volta ao propósito da qual Ele tem para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Qual é a voz que você tem dado ouvido, meu irmão? Qual é a voz que você tem dado ouvido, minha irmã? Qual é a voz? É a voz do Senhor? É a voz do Espírito Santo? É a voz do Facebook, do Instagram? É a voz da internet, da rede social? É a voz daquele pastor famoso que nunca te viu na vida, que não tem nada a ver com a tua história? É aquela mensagem que você procura no YouTube, porque dependendo daquilo que você está sentindo, é a mensagem que você vai receber. Volte para o âmbito da voz do Pai. Volte para o perímetro onde a voz do Pai ainda te alcance. Volte para o perímetro onde você possa ouvir com clareza a voz do teu Pai. É aqui que o Senhor quer estar. Quando eles cantavam aqui, eu quero estar, foi essa, né? Eu quero estar, o melhor lugar para você estar é aos pés do Senhor, é colado nos pés do Senhor, porque dali você ouve a voz do Senhor, não precisa de microfone, de megafone, de nada. Ali você ouve a voz do Senhor. Quando você está no altar, você ouve a voz do Senhor. Aleluia. E a história se repete em José. Por quê? Porque Jacó, quando enganou o seu pai Isaac para roubar a primogenitura do seu irmão Esaú, a Bíblia diz que Jacó engana, consegue aquilo que ele queria, mas também sai errante pelo caminho. Porque toda vez que nós desobedecemos a voz do Pai, nós ficamos perdidos pelo caminho. Todas as vezes que nós desobedecemos, caímos numa desobediência da voz do Pai, nós saímos perdidos pelo caminho. Perdidos pelo caminho. Davi demorou para entender o que o Senhor estava falando para ele. Davi, de certa forma, ficou perdido um tempo. Quando ele leva a arca daquela maneira, ele estava ouvindo a voz dos filisteus. Porque ele estava olhando, e o que é ouvir voz, pastor, que o senhor está falando? Aquilo que eu vejo como modelo, e eu passo a seguir, eu estou ouvindo a voz. Davi, ele ouve a voz dos filisteus, porque Davi pega a arca, constrói uma arca, compra carro de boi novos, faz uma carroça nova, e coloca a arca lá em cima, mas não era daquela forma, porque Davi deixou, talvez, de ouvir a voz do Senhor, de como ele deveria carregar a arca. Mas Davi, ele estava ouvindo a voz dos filisteus. Por quê? Porque ele via como os filisteus carregavam. Só que para os filisteus não dava nada, para Davi deu. Por quê? Porque Davi era um escolhido de Deus. Talvez aquilo que você tem visto aí no mundo, da maneira que as pessoas levam a vida, mas ele está levando a vida desse jeito, está dando certo, porque ele está feliz, está rico, está milionário. Talvez ele esteja viajando, curtindo a vida adoidado. Eu vou fazer também, dá certo para ele, que não tem uma história de compromisso com Deus. Agora para você nunca vai dar, porque o Senhor quer você no propósito da qual Ele tem para a tua vida, trilhando o caminho conforme Ele escreveu para você e para a tua família. Não tente nunca sair para a esquerda nem para a direita, permaneça no caminho.
porque é dessa maneira que você vai chegar aonde Ele quer. Aleluia. A desobediência faz com que você fique perdido. E ainda que Deus tenha um plano na vida de José, ainda que Deus tenha um plano na tua vida, por ele ter tido uma decisão errada, por ele você ter tido uma decisão errada no processo, Ele pode atrasar o propósito e ser cumprido na nossa vida. Sabe, José, se quem viu seus irmãos falar, volta, me fala, o que é? Como é que tá? Tá tudo bem? Beleza. José, se quem volta para Hebrom, não vai para mais longe. Quantas vezes o Senhor já falou para mim e para você, André, é até aqui, vai para lá, fica aqui, não vai para lá, não faça isso. E você vai com a tua própria força, com a tua própria vontade de dar certo, com a tua própria ânsia de realizar talvez sonhos. Quantas pessoas não conhecemos que Deus já falou, não não vai, não faz, fica, para, espera, vou, não, mas as paixões, a ânsia de realizar faz com que a pessoa deixe de ouvir a voz do Pai e vai na sua própria voz, na sua própria força, na sua própria vontade, nas suas próprias emoções e quebra a cara. Quebra a cara. Deus fala assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Abraão chega na cidade de Canaã. Abraão olha para Canaã. Canaã está uma feia, irmão. Canaã está feia. Ainda não havia dado frutos, Canaã ainda não estava verde. Abraão, ele olha para Canaã e vê aquilo uma coisa feia, horrorosa. Abraão, ele olha e ele fala: não vou ficar aqui não. Abraão desce para o Egito. Não era para ele ir para o Egito. Chega no Egito, quase que ele perde Sara. Ele teve que mentir para não perder Sara. Ele falou que Sara não era esposa, era irmã. Pega lá todos os despojos, né? Pega lá tudo aquilo que Faraó ofereceu para ele e de repente leva para o outro lado. E até Deus recuperar Abraão sofreu demais, irmão, para voltar a Canaã. Porque não é da maneira que você vê, da qual Deus tem preparado para você. Talvez você ainda não tenha enxergado nada, mas pode ter certeza, o campo já está preparado para você e para a tua casa desfrutar. Abraão, ele deixa de ouvir a voz de Deus, porque ele chega lá e ele fala: não, essa aqui não tem nada. Que terra é essa que mana leite e mel? Opa, falam que lá no Egito não tem fome, não tem isso, é para lá que eu vou. Quantas vezes você já desobedeceu a voz do Senhor desse jeito? O Senhor já te levou para algum lugar, o Senhor já falou algo para você, e pelo fato de os seus olhos não estarem enxergando, você pega e deixa de ouvir. Não, acho que isso daqui não tem nada a ver com Deus. Não, Deus não falou, isso é coisa da minha cabeça, mas Deus está falando, foi eu sim. Eu tenho dito isso. Agora calma, que a maneira que você enxerga não é a maneira que Deus está vendo. Aquilo que você ainda não viu, seus ouvidos não ouviram e não subiu ao teu coração, é que o Senhor tem preparado para você, se é que você o ama. Ei, calma, que se Ele disse, vai se cumprir. Não tente retardar o cumprimento do propósito da tua vida. Você precisa entender que o propósito é mais importante do que o processo. O cumprimento do propósito para Deus é mais importante do que o processo. E o teu nível de obediência é que vai determinar o tempo que você vai ficar no processo. Você está entendendo? O nível de desobediência ou obediência é o que vai determinar o tanto que você vai ficar no processo. Meu irmão, tem gente que está no processo a vida toda, vai morrer no processo e não vai conseguir enxergar o propósito. Não foi assim que aconteceu lá no deserto? O povo sai do Egito, Deus foi lá, tirou aquele povo. Não, eu vou tirar vocês daí para matar todo mundo no deserto. Que Deus é esse, irmãos? Não,
O propósito de Deus para aquele povo era muito maior. É levá-los para uma terra onde mana leite e mel, uma terra onde não havia mais miséria, uma terra onde eles iam se esbaldar do melhor. Mas a desobediência fez com que eles morressem no deserto, porque nenhum daqueles que saíram do Egito alcançou a terra prometida. Pastor, eu já tenho tantos anos, já estou velho, olha, eu não tenho mais sonho, Ei, você não tem mais propósito, mas da sua cabeça, porque o propósito de Deus na sua vida, ainda que você esteja velho, velha, idoso, idosa, vai se cumprir se você está no caminho da qual Ele trilhou para a tua vida. Você não vai morrer no deserto, porque nesta manhã o Senhor vai te reposicionar no caminho que Ele tem para você. Pastor, mas a minha vida toda foi de sofrimento. Que processo louco é esse que nunca passa? Não depende dele, depende de você. Todo o processo que nós passamos depende do ouvido que nós damos à palavra do Senhor. Todo o processo que nós estamos só vai nos tirar dependendo de qual nível de obediência que nós estamos dando à palavra dele. Por causa do desejo do teu coração dentro do processo, você pode retardar o cumprimento do propósito, está entendendo? Às vezes a gente quer tanto uma coisa, tanto, e ainda fala que foi de Deus. Às vezes consegue de uma maneira totalmente errada, ao contrário, e é capaz de falar que foi de Deus. Ei, dê ouvido à voz do Pai. Dê ouvido à voz do Pai. José, ele sai com uma ordem: volte, me traga a notícia. Desobedece a ordem, vai para mais longe, deixa de ouvir a voz do Pai. E se vocês lerem daqui para frente, começa todo o processo de José. Os irmãos, ele encontra os irmãos na cidade de Dotã, legal. Só que ali os irmãos pegam ele, joga ele dentro de uma cova. Depois José é vendido, depois José vai preso, depois José é caluniado, José sofreu. E isso daí não estamos falando coisa de uma semana, é de muitos anos. Até que então lá na frente José alcança o verdadeiro propósito da qual Deus tem para a vida dele. Irmão, quando eu ouvi isso, eu fiquei em choque. Porque nós estamos acostumados, os crentes, a falar assim: não, Deus está te provando para te moldar. Não, o processo faz parte da vida do crente. Não, essa luta, irmão, ok, eu não estou falando que Deus não molda o vaso até chegar da maneira que Ele quer. Molda sim, mas tem muitos processos, muitas provas, muito sofrimento, que é nós que entramos por conta própria. Pergunta aqui para vocês: será que José tinha que passar por tudo isso para se tornar governador? Ou será que Deus já tinha um caminho para ele e falar: daqui, ó, vai? Será que todo esse sofrimento que você tem passado, ou já passou até agora, você tinha que passar realmente para alcançar aquilo que o Senhor tem para você? Ou será que nós complicamos o processo? Ou será que é nós que desobedecemos aquilo que o Senhor tem nos falado? Ou será que nós que temos manias próprias, vontades próprias, desejos próprios? Quantos de nós hoje estamos num casamento que hoje é só pela misericórdia e pela graça do Senhor, mas lá atrás talvez você ouviu: olha, espera mais um pouco, ora mais um pouco, conheça mais um pouco. Não, eu quero casar, preciso casar, porque a idade está avançando, eu quero casar. E hoje, como diz a pastora Patrícia, o tempo de abrir os olhos passou, agora fecha, ajoelha e ora. O tempo que era para ter aberto os olhos para ver quem é, passou. Casou,
Fecha o olho, querida, ajoelha e ora. Porque agora não tem mais o que fazer, a não ser Deus para mudar toda essa situação. Mas olha o processo. Olha o processo. Quantas decisões erradas nós tomamos, porque nós queremos algo, porque nós queremos alcançar algo, porque nós queremos adiar os degraus que nós temos que subir. E aí nós queremos pular fases. Tem um pastor amigo meu que ele diz assim: fase não se pula, fase se vive, sendo ela boa ou ruim. Mas não, quando nós estamos numa fase ruim, o que nós queremos é passar rápido, né, Senhor? O que nós queremos é pular, sabe, cortar caminho. Cortar caminho. Aí nós ligamos o GPS do capeta, que diz: em 200 metros, vire à esquerda. Em 200, né? GPS do capeta, porque tudo aquilo que faz você cortar caminho, pular fase, é a voz do inimigo, não a voz do Senhor. O Senhor não precisa que ninguém corte caminho, que ninguém pule fase, porque em toda fase que Ele te colocar, com você Ele vai passar. Com você Ele vai passar. Eu não sei qual é o processo que você está. Eu não sei qual é o nível do processo que você se encontra. Eu só sei que nessa manhã o Senhor mandou eu aqui para te dizer: essa manhã eu vou reposicionar a minha igreja no caminho no qual eu tenho escrito para ela. E o que é reposicionar, pastor? De hoje para lá, agora tudo chuchu, beleza, 1000 maravilhas. Mamão com açúcar? Claro que não. Mas de hoje para lá eu tenho que estar numa intimidade maior com o Pai, mais perto dele, para que eu ouça a voz dele daquilo que eu devo ou não fazer. Porque até hoje, irmãos, porque nós estamos na igreja, porque participamos de cultos, porque nós ouvimos uma palavra, nós somos ministrados através do louvor, nós pensamos que está tudo bem. Não! Conforme a minha intimidade com o Senhor, mais clareza eu vou estar ouvindo a tua voz. Quantos de vocês não precisam levantar a mão, mas antes de sair de casa faz uma oração: Espírito Santo, guia a minha vida, as minhas decisões, o meu falar, o meu pensar, o meu agir, o meu olhar a partir de agora, na rua, quando eu estiver, quando eu voltar. Toma minha vida, Espírito Santo. Tudo que eu fizer, quer que eu coma, quer que eu beba, que seja tudo para glorificar o teu nome. Mas eu saio na rua de qualquer forma. Eu saio brigando, xingando com raiva, mal-humorado, trapaceando, roubando, mentindo. E aí eu estou retardando o cumprimento do propósito. Porque enquanto eu não estiver pronto, o Senhor não vai fazer com que o propósito se cumpra na minha e na sua vida. O propósito do Senhor só se cumprirá quando nós estivermos prontos. Mas ei, você não precisa ser jogado num buraco. Você não precisa ser vendido pelos seus irmãos. Você não precisa ser caluniado como estuprador. Você não precisa nada disso. Você não precisa, eu não preciso. Nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor. Nós precisamos ter a atitude da qual o Senhor quer que nós estejamos. Nós precisamos trilhar o caminho da qual o Senhor quer que nós trilhamos. Nem todos nós vamos ser pastores, bispos, apóstolos. Nem todos nós vamos ser ministro do altar, ministro de louvor. Nem todos nós vamos ser diáconos ou diaconisas. Nem todos nós, não, mas entenda algo, eu tenho que saber aquilo que o Senhor tem para mim como propósito. Porque aonde eu estiver, eu posso ouvir e ser usado pelo Senhor. Seja na minha casa, seja na rua, na escola, no trabalho. Como é que você tem ministrado a tua casa? Você tem ouvido o Senhor para ministrar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos? Pastor, eu não sei pregar, mas não estou falando de pregar.
Estou falando de amor. Lembra aquilo que muitas vezes nós aprendemos com pessoas e queremos aplicar na nossa vida? Ei, aprenda com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e comece a aplicar na tua casa, na tua vida, na tua família, tudo aquilo que Ele é para você, tudo aquilo que Ele representa e já representou por você. Qual é o nível de amor que você tem dado na tua casa? Qual é o nível, qual é o nível do Senhor que você tem levado para a tua casa? Qual é a ministração dos céus que você tem dado para a tua família? Qual é a proteção, homens, que você tem dado para a tua esposa, para os teus filhos, para as tuas filhas? Qual é o nível sacerdotal que você tem levado para dentro da tua casa, homem? Ei, mulher, qual é o nível de ajudadora que você tem sido para o teu marido? Meu marido não vale nada, pastor, para você, para o Espírito, para o nosso Senhor Jesus Cristo, ele valeu o preço de sangue. Pare de falar que o teu marido não vale nada. Senão todo aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por ele foi em vão. Como ele não vale nada? Como que os seus filhos não valem nada? Ah, você não sabe, pastor, está na droga, está na bebida, mas vale. Vale. Ah, pastor, não quer nada com Deus. Quem disse? Talvez o Deus que ele queira conhecer você ainda não apresentou, porque a maneira da qual você tem colocado Deus dentro da sua casa não é a maneira que ele escreveu para você colocar. Ah, Deus, o pastor, o senhor não conhece a minha esposa, mas Deus conhece. Ah, pastor, mas como você tem ministrado a tua esposa? Com palavras duras, rude, xingamentos? Ou com o amor que excede todo entendimento, aquele da qual o Senhor tem nos ensinado? Meu filho, minha filha, pastor, não tem mais jeito, tão perdido. Não estão, não. E tem um Deus que não precisa de GPS para achar onde ele estiver. Deus sabe aonde eles estão. Basta você ter intimidade com o Senhor para falar: Senhor, traga de volta, reposiciona ele no caminho da qual o Senhor tem escrito para ele, porque o Senhor tem um caminho escrito para mim, para você, para o teu filho, para a tua filha, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu pai, para a tua mãe, para toda a tua família. Existe um caminho para eles escrito pela própria mão de Deus. Pastor, eu estou sofrendo tanto nesse processo que parece que nunca vai passar. Pare de dar ouvido àquele desconhecido que não tem nada a ver com a tua história. Ajoelha. Senhor, me dê força para passar por esse processo. Sabe, irmãos, minha família e eu estamos ainda em fase de término, em nome de Jesus, já estou profetizando. Mas nós temos passado por um processo muito árduo, muito dolorido. E sabe como eu tenho ouvido Deus? Sabe a voz de Deus para os meus ouvidos? A principal voz de Deus, claro, depois do Espírito Santo, eu estou dizendo, é a voz da minha esposa, essa nega. Quando ela fala: André, é isso, André, vamos fazer aquilo. André, dá uma raiva, irmão, às vezes que eu falo, mas aí eu paro, penso, esfrio e falo: tem razão. E quantas vezes Patrícia falou para mim: André, nós só vamos sair quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo falar aquilo que nós temos que fazer. E quantas foram à madrugada, irmãos, que elas iam dormir, eu estava ali aos pés do Espírito Santo, falando com ele: e aí, Espírito Santo, eu não sei mais fazer nada, eu não sei mais o que pensar, eu não sei mais para onde ir, eu não sei mais nem o que falar, mas o Senhor sabe e pode todas as coisas, me ajuda. Eu pegava esse guincho, durante o dia saía, quantas noites que eu estava trabalhando, chorando, colocava ali um louvor, e não pela emoção do louvor, mas pela letra, por aquilo que fala comigo ao coração. Eu saía chorando e falando: Espírito Santo, eu quero ouvir o Senhor, só o Senhor que eu quero ouvir. Eu quero ouvir a tua voz.
Fala para mim aquilo que eu devo ou não fazer, irmãos. E é interessante que aquilo que você sabe que a sua força, você vai aqui e tenta, você vai ali e tenta, você vai e nada dá certo. Você fala, meu Deus. Pastor, teve dia que você já ficou meio rebelde com Deus? Já, irmãos. Aí eu ouvi a voz da minha enviada por Deus na minha vida. O que é, André? Ele não deu o filho dele para morrer na cruz por você? Quem que você é perto do filho dele? Eu falei, não dá nem para comparar, né? Quem que você é perto de Jesus, irmãos? Antes de você se revoltar com Deus, por que eu não saio disso? Por que a minha vida não anda? Por que não acontece? Calma, que existe um processo. Talvez Jesus teria sofrido muito mais se ele tivesse desobedecido o processo. Mas desde quando Jesus veio à terra, ele sabia para que ele veio, porque havia um propósito, e há um propósito em toda a passagem de Jesus por essa terra. Há um propósito em toda a crucificação de Jesus. O propósito está aqui, ó, eu e você. Todo esse sofrimento, todo esse processo que você está passando, há um propósito em tudo isso. Deixa eu fazer uma perguntinha, lição de casa para você levar para casa hoje. Você sabe qual é o propósito da tua vida? Eu estou falando. Ah, pastor, o propósito é salvar. O propósito é servir a Deus. Então embaixo desse salvar você escreve o que é salvar. Embaixo desse servir a Deus você escreve o que é servir a Deus. E vê o quanto você tem exercitado a salvação e o quanto você tem servido a esse Deus. Se você não souber qual é o teu propósito, você nunca vai conseguir sair do processo. José, antes dele cometer todas essas coisas que aconteceu com ele, antes de cometerem com ele, José já sabia do propósito. Lembra? Os sonhos, estrelas, os feixes, né? Jesus, quando Jesus é batizado por João Batista, quando ele sai, quando ele levanta, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem, né, desce, como se fosse uma pomba. Não é uma pomba, irmãos, é como se fosse uma pomba, vem sobre Jesus, e há uma voz dos céus: esse é o meu filho amado, a quem eu tanto amo. Jesus já sai dali com um propósito. Jesus sai dali com um propósito. Mas Jesus ali, ele tem a certeza de quem ele é. Porque toda vez que o Espírito Santo vem até você, até um de nós, pode ter certeza, irmão, não é para te levar para ilhas, o que lá? Maldivas. Ilhas Maldivas. Quando o Espírito Santo vem de uma maneira tremenda até você, não é para te levar para Ilhas Maldivas, não é para te levar para Ubatuba, não é para te levar para Angra dos Reis, não é para te levar para um lugar gostoso que você sempre sonhou em estar. Quando o Espírito Santo vem até você, é para te levar para o deserto. O Espírito Santo vem até Jesus, toma ele, daqui a pouco Jesus sai dali, para onde ele vai? O deserto, irmão, ser tentado por Satanás. Existe um processo que ele precisa ser aprovado. Só que ali já existe uma voz: esse é o meu filho amado. Satanás fala para ele lá no deserto: olha, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus já tinha ouvido a voz do Pai, sabendo quem ele é dono de tudo, ele é o Deus de tudo, ele é o Salvador de todos. Esse é Jesus. Enquanto você não souber qual é o teu propósito de vida, você vai ficar perdido no processo. Passe a dar ouvido à voz do Pai. Senhor, qual é o meu propósito? Senhor, qual é o propósito da minha vida? Não fique andando errante no caminho, meu irmão. Você não foi colocado neste mundo simplesmente para passar.
Você não foi colocado nesse mundo simplesmente para ter um tempo de vida aqui, para trabalhar, sofrer, viajar, comer, beber, ter uma família. Não é simplesmente para isso. Existe um propósito através da tua vida dado por Deus. Intimidade com o Senhor para ouvir o propósito que Ele tem para a tua vida. E pode ter certeza, você não vai sofrer tanto para que o propósito seja entregue nas tuas mãos. José não teria sofrido tanto se ele não tivesse desobedecido à voz do pai. Abraão não teria sofrido tanto se ao invés de ir para o Egito ele tivesse permanecido em Canaã. Não teria sofrido tanto. Você vai parar de sofrer hoje se a partir daqui você começar a ter mais intimidade e dar ouvido à voz do Pai. Porque é a voz do Pai que vai te reposicionar nesta manhã para que seja cumprido o propósito na sua vida, em nome de Jesus. Fique de pé no teu lugar. Eu quero orar com você nesta manhã. Tem horas que a gente chega e passa até a desacreditar, né, irmãos? Mas nós somos humanos, somos carne, somos frágeis, né? Mediante o processo que nós enfrentamos ou passamos. Teve dias de eu falar assim: meu Deus, parece que tudo aquilo que me falam é tudo uma mentira, porque eu não vejo nada, E quando você fica, acontece com fulano, né? Mas esse não é o caminho. O caminho é você ouvir Deus dizer aquilo e por onde você deve passar. E a única coisa que eu sempre pedi a Deus: Senhor, assim como o Senhor falou para Pedro, que Pedro, Satanás vai te peneirar, mas eu já intercedi ao Pai para que preservasse a tua fé. Sabe por quê, irmão? Jesus sabe que nós somos capazes de perder a nossa fé, como muitos já perderam. Muitos já abandonaram tudo. Quer saber? Eu nasci para sofrer. Eu nasci para ser isso aqui mesmo. Eu nunca vou alcançar. Eu nunca vou ter isso, eu nunca vou ter aquilo. Mas eu não estou aqui falando de coisas. Eu estou falando que a partir do momento que você tem uma certeza de que o Senhor é o teu pastor e de nada você sentirá falta. Ou melhor, o original diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Eu posso estar no processo que estiver, eu posso passar o que for ter que passar, mas se Ele não me faltar, de nada eu vou sentir falta. O nosso maior problema, Sérgio, é que nós queremos não sentir falta de coisas, mas nós até sentimos falta de Deus, podemos ter falta de Deus, porque a Bíblia diz, e tudo que a Bíblia diz, irmão, já saberia aquilo que eu e você iríamos passar. Em Mateus 6,33 diz: busca primeiro as coisas, e depois o reino do céu será acrescentado. Não é isso? Ah, não? E por que é que você tem feito errado? Porque aquilo que você tem buscado é as coisas, e deixando o reino dos céus para depois. Mas a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se Ele não faltar na minha vida, irmãos, as demais coisas no tempo dele, na hora dele, vão ser acrescentadas. Não é no meu tempo. O maior problema é que eu quero vir até a presença dele buscando as demais coisas. Enquanto eu estiver buscando as demais coisas, eu não vou estar sentindo falta dele. Muitas vezes ele tira as demais coisas para que você sinta a falta dele. E nessa manhã ele está dizendo: eu estou aqui para te reposicionar no caminho da qual eu já desenhei para você. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. É manhã
é manhã de restauração, é manhã de voltar ao caminho da qual o Senhor já escreveu para nós. E eu não estou falando aqui daqueles que falaram assim: eu me desviei, eu fiz isso. Não. Eu estou falando aqui daqueles que por um momento falaram assim: olha, não é para mim, acabou meus sonhos, morreu, não sonho mais, não tem mais jeito, minha família já era, meus filhos já se perderam, meu marido já foi embora, minha esposa é isso, aquilo, o emprego que eu não tenho, que eu não tive, a profissão da qual eu não fui até hoje, eu não serei mais. Não, o Senhor está falando aqui: tudo posso nele que me fortalece. Tudo é possível em Deus. Deus tudo pode. Basta eu ter fé. E quando Jesus fala para Pedro: Pedro, intercedi ao Pai para que guardasse a tua fé, é porque Ele sabe que o processo vai fazer com que nós venhamos fraquejar na fé. Então minha única oração era: Senhor, preserva a minha fé e me dê forças para eu passar o processo. E louvado seja Deus, não adoecemos, não nos matamos, não desistimos, permanecemos, e a nossa fé está guardada. Que nessa manhã o Espírito Santo possa renovar as tuas forças. Que nessa manhã o Espírito Santo, o Senhor, possa preservar a tua fé. Que nessa manhã os teus sonhos possam ser ressuscitados aí dentro de você. Que nesta manhã o Espírito de Deus pode falar assim para você: ei, lembra? Foi eu que coloquei e vai se cumprir. Apenas não desista, porque vai se cumprir. Aleluia. Fecha os teus olhos, erga as tuas mãos.